Invencível é uma série animada da Amazon Prime que a gente começa a acompanhar a história do filho do maior super-herói da Terra. Este que é um alienígena com origem até então desconhecida. E a gente percebe que tem muitas coisas erradas, na verdade, no Omni-Man. Eu sou o Thiago, você está no Animados, e hoje eu vou falar um pouco da série Invencível, onde a gente acompanha Mark Grayson, que é filho do Omni-Man, ou Nolan, que é um alienígena com superpoderes bem parecido ali com o Superman, talvez um pouco mais forte ou não, depende da versão. E a gente acompanha a história do Mark Grayson se tornando, então, o Invencível. A terceira temporada dessa série está saindo esse mês na Amazon Prime. Ela vai sair, se não me engano, até o começo de março vai sair os últimos episódios. Está sendo um episódio por semana. Eu não tinha acesso ainda à Amazon, mas era uma série que eu queria ver há muito tempo. E eu assisti a primeira e segunda temporada da semana e resolvi trazer uma análise aqui e minhas impressões também dessa série. É uma série, a primeira e segunda temporada, elas não são tão recentes, né? Começou a sair, se não me engano, em 2021, baseado na história do quadrinho de mesmo nome, Invencível, quadrinho esse de Robert Kirkman. Como a primeira e a segunda temporada já estão há um tempo na Amazon, eu vou trazer esse vídeo com spoilers, não vou me preocupar muito com isso. Como eu disse, é uma série que eu estava já bastante empolgado de ver há um tempo, mas eu não tinha acesso ainda. E a gente começa a acompanhar a história de Mark Grayson, que é filho do Nolan, ou Omni-Man, que ele é um Viltrumita, eu sempre erro esse nome, que é basicamente ele quase um paralelo com Goku, talvez, com Superman, enfim. O Omni-Man, ele é o maior super-herói da Terra, a gente começa a série vendo isso, mas no primeiro episódio a gente já recebe alguns plot twists, vendo que na verdade ele não é tão herói assim. E o Mark Grayson, então, ele recebe os poderes, ou ganha, desenvolve, ou surge, brota, sei lá qual palavra usar, os poderes dele aos 17 anos, por ele ser filho do Omni-Man, que é um Viltrumita, com uma terráquea. A gente começa a ver a história dele se tornando um super-herói, começando ali a aprender a usar as habilidades dele. Primeiramente, o pai dele realmente que vai ensinando ele a voar, a usar melhores habilidades ali de força, né, como se locomover no ar, fazer manobras, etc. E é uma história bem interessante, é uma série ali indicado para maiores de 18, então é bastante pesada, principalmente na parte violenta. Isso eu acho interessante, que a série não tem nenhum escrúpulo na hora de mostrar o pessoal ali morrendo ou sendo assassinado, ou coisa do tipo, estourando as tripas realmente. E a gente vê que, na verdade, o Omni-Man, ele começa nessa origem malvado. Ele conta a história que ele vem de um planeta de seres superpoderosos, bondosos, que são quase uma lanterna verde, assim, sabe? Uma tropa de lanterna verde, que cada um é enviado para um planeta para ajudar o planeta. E, na verdade, não. Ele é muito mais parecido com a história quase do Goku, digamos, e Vegeta, etc. No sentido que é um planeta de grandes guerreiros superpoderosos, né? Na série ali do Dragon Ball, os Saiyajins são grandes guerreiros que vão dominando os planetas, e os Viltrumitas são bem parecidos, são muito poderosos, tanto que tem outros heróis, né? Nesse universo ali, o planeta Terra tem outros heróis, super vilões, tem kaijus, tem robôs, tem viagem no tempo mais pra frente, tem... Enfim, o roteirista não desperdiçou nenhum recurso de ficção científica mais voltado para super-heróis, enfim. Ele está usando tudo possível que tu imaginar tem nessa série, mas a forma que é construída, principalmente na primeira temporada, pra mim até então foi preferida, que gera todo esse suspense que a gente vê. Poxa, o Omni-Man tá há anos na Terra, tanto que já teve o Mark Grayson, que, né, tá com 17 anos, então ele já tá, se não me engano, 19 anos, 18 anos, casado com a mãe do Mark, e etc. Ele tá mais tempo ainda na Terra, o Omni-Man, que é o Nolan, e até então ele vinha ajudando a humanidade, realmente. Só que no final do primeiro episódio já, ele assassina os que seria o paralelo dos Vingadores, né, nesse universo, que é um dos maiores heróis da Terra. Ele vai, luta contra eles, tem um cara lá que é super veloz, tem o Imortal, que ele morre, mas depois ele revive, enfim, por isso que é imortal. Ele tem super força, voa também, etc. Tem o cara lá que é o marciano, sim, não é da Liga da Justiça, mas o cara literalmente é marciano e também muda a forma dele. Tem outros agora que eu nem lembro também, porque aparece basicamente só no primeiro episódio. Ele faz um embate lá
consegue reunir eles todos na base deles, luta contra eles, quase morre também, mas é o único que não morre e fica aquela suspeita. O governo, ali o Pentágono, que é muito mostrado também na figura do Cecil, não sei, sempre esqueço também, é Cecil, escreve Cecil, enfim, que eles ficam suspeitando, tá, o que aconteceu aqui, até que descobre que realmente foi o Omni-Man que assassinou, mas descobre por que ele fez isso. Ele é o cara mais poderoso, não tem nenhuma arma do planeta Terra que consegue derrotar ele. Até então que surge o Invencível, que é o filho dele, né, que é quase tão poderoso quanto, teoricamente um dia se tornar tão poderoso quanto, só tá realmente desenvolvendo as suas habilidades. E todo nesse suspense, por que o Omni-Man fez isso, qual que é a intenção dele, a gente vai descobrir essa questão lá do planeta, lá dos guerreiros, só mais pro final, realmente, da primeira temporada. E quando o Mark descobre isso, faz um embate muito violento, assim, as cenas são realmente pavorosas do Omni-Man tentando dar uma lição e convencer o Mark de ficar no lado do Omni-Man e eles dominarem a Terra em conjunto. E o Mark, invencível, ele, na verdade, ele é muitas vezes vencível, é uma das maiores críticas dessa série. Ele só apanha, basicamente. Não só pro pai dele, que é imensamente poderoso, mas, enfim, vou falar isso mais pra frente. O Mark, ele não desiste de lutar contra o pai dele, não desiste. O Omni-Man fala aquela coisa que os seres humanos são inferiores e estão se autodestruindo, aquele papo meio Thanos, assim, sabe? E a gente tem que dominar porque a gente vai trazer novas tecnologias para eles e tudo mais, mas a gente tem que governar e tu vai viver centenas de anos, ver todo mundo que tá aqui hoje morrer e a tua mãe não vale nada para mim, ela ficou se fosse uma pet para mim, fala coisas absurdas assim e vai batendo nele até o Mark Grace quase realmente falecer, fica todo ensanguentado, só que no final o Mark fala uma frase, deixa eu tentar lembrar a frase, mas é basicamente algo assim, depois que tudo que o Omni-Man pergunta pra ele, depois de tudo, o que vai sobrar pra ti? Ele falou, vai sobrar, ainda vou ter tu, pai, uma coisa assim. E o Nolan naquela hora, e também por ter tantos anos vivido na Terra e ter entendido um pouco mais sobre os costumes humanos, ter se relacionado com a mãe do Mark, que me escapou o nome agora, ele fica basicamente emotivo, sai voando ao infinito e além e não é mais visto ele por alguns episódios, né? Isso entrando já na segunda temporada, não sabe mais onde é que ele tá e ninguém sabe por que ele desistiu também de cumprir o plano dele. A segunda temporada, ele, por não ter tão esse suspense de, poxa, o suspense do Omni-Man, etc., eu achei ela um pouco mais fraca e um pouco enrolada em alguns pedaços. Às vezes começam a abrir muitos arcos de heróis, de vilões, de um monte de coisa, e vão fechar eles quase todos só lá no final, de uma forma muito enrolada, ao invés de focar um episódio para cada um, ou manter uma trama só, que ligue o primeiro ao último episódio da segunda temporada. O que fica mostrado desde o começo que seria o vilão principal é um cara lá que une um monte de mente na cabeça dele num acidente, e ele pegou uma versão dele de cada universo do multiverso, cada dimensão, e acabou unindo na cabeça dele, ficou maluco, porque nas maiorias das dimensões, na verdade, o Mark se une ao Nolan e domina a Terra, então ele vê o Invencível como o vilão dele, né? O vê Invencível como inimigo, e esse cara, que eu esqueci realmente o nome, e esse cara é mostrado como o vilão principal da segunda temporada, mas vai aparecer só no último episódio de novo, aparecer com mais tempo de tela. Fica uma lenga-lenga lá, ele machuca, quebra o braço da mãe do Mark, que deixa o Mark pistola. E na verdade, quando cai no X1, o Mark só dá uma surra nele, que é algo que vai impactar ele pro resto também da série, que o Mark fica sentindo, poxa, eu matei o cara, não deveria ter me descontrolado e tudo mais. Só que foi um vilão muito fraco na segunda temporada. Realmente, a segunda temporada eu achei muito enrolado em muitos pontos. Foi legal algumas coisas assim, mas eu acho que na segunda temporada faltou desenvolverem mais o Mark como herói. Porque o que acontece também é que tem uma liga, digamos assim, intergaláctica, tentando se reunir para lutar contra os Viltrumitas. Porque eles são, que nem eu falei, seres muito poderosos que quase ninguém consegue derrotar eles. E nisso a gente conhece o personagem do Allen também, que é
tem um episódio que é focado nele, basicamente, que é um dos melhores episódios, eu acho, da série. Que o Allen... Da série não, da temporada, perdão. O Allen, ele é de um planeta que tentou resistir aos Viltrumitas, conseguiram por um pouco de tempo, mas eles sim foram derrotados, e aí tinha tão pouca população que eles tiveram que começar a produzir eu esqueci o nome da raça dele, de alienígena, mas começar a produzir a raça dele artificialmente, e ao mesmo tempo tentaram aperfeiçoar essa raça para conseguir resistir aos Viltrumitas. E o único que saiu mais poderoso foi o Allen. É um cara laranjão, grandão, com um olho só. Quando a gente acompanha ele, a gente vê que ele ainda não é páreo para os Viltrumitas, depois ele acaba sendo quase assassinado ali, mas ele consegue se recuperar. A gente descobre que nessa Liga Intergaláctica que está se unindo contra os Viltrumitas, tem um Viltrumita infiltrado, mas que é um dos únicos Viltrumitas que se rebelou contra o próprio povo. E nisso tudo, a gente vê que tem, então, outras coisas surgindo, ou seja, o primeiro episódio era pensando na segurança da Terra. A primeira temporada era pensando como é que a Terra vai sobreviver ao Omni-Man, basicamente. E a segunda temporada a gente começa a pensar, poxa, todo o universo, inclusive a Terra, tá ameaçada pelos Viltrumitas. E tem o Invencível, mas que sempre que aparece um Viltrumita, ele leva uma surra de qualquer outro Viltrumita que seja. Ele levou a surra de uma velha Viltrumita no planeta lá distante. Se não fosse o pai dele, que daí acontece esse plot twist também, que eu vou contar, se não fosse o pai dele salvando o Mark, ele teria morrido por uma velha Viltrumita de, sei lá, milhares, caquética já. Então ele não desenvolve essa parte do arco do herói, de ele cada vez se desenvolver mais, ficar mais forte. Isso começa a ser mostrado só no começo da terceira temporada. E acabo nem focando muito nisso, mas eu vou focar só na primeira e segunda, como eu comentei, né? Isso nem é bem um spoiler da terceira temporada. Enfim, então na segunda temporada achei bem fraca, bem... Não fraca, ela é legal, é divertida, eu fiquei sempre empolgado pra ver o próximo episódio. Mas, se comparada à primeira, eu achei ela bem abaixo. Ainda assim, tem batalhas legais, tem cenas legais, mas é chato que basicamente sempre o Mark precisa de alguém ajudar ele pra vencer os vilões. Ele vence só alguns vilões mais ralé sozinho, né? Quando é sempre um inimigo novo ou um Viltrumita aleatório ajuda ele, ou precisa da Liga dos Guardiões lá, acho que é a Liga dos Guardiões Globais, ajudar ele, ou a Eve, que é a namorada dele, não, que é uma amiga dele, sabe? Então fica enrolado, fica maçante e a gente não vê o Mark evoluindo. E uma das coisas mais interessantes que aconteceu foi tanto essa parte dessa Liga Intergaláctica tá se unindo, o Allen ter conseguido, depois de quase morrer, ficar mais poderoso ainda, e aí a gente esperar que na terceira temporada ele consiga peitar de frente os Viltrumitas, né? Se ele já era forte, ficou mais forte ainda, ele quase resistiu aos Viltrumitas, mas ainda não. E um dos episódios mais legais da segunda temporada, e mais que agregam mais, eu acho, pra história, além do arco ali do Allen e aquela Liga Intergaláctica lá, eu esqueci o nome, então tô chamando de Liga Intergaláctica, é o episódio que o Mark encontra novamente o pai dele, o Omni-Man, ou o Nolan, enfim. E a gente vê o que aconteceu, que o Nolan, depois de ter lutado contra o Mark e ter meio que quase se arrependido, ele sai voando, como sem rumo nenhum, e quase se deixa ser absorvido por um buraco negro, né? Porque ele meio que desiste de viver, fica todo confuso, mas nisso ele salva uma nave espacial dessa raça ali de insetos, não é insetos, mas é uma raça meio insectoide, assim, de outro planeta. Salva ele e ele fica tipo, por que eu salvei? Por que eu me senti bem salvando? E acaba vivendo entre esses seres, ajudando esse planeta. São, como por ser meio que insectoides, eles vivem... O ciclo de vida deles é 1 ano, eles nascem, crescem e morrem tudo só em 1 ano cada um. Ele acaba se tornando o rei, imperador daquele planeta, né? Bem interessante isso. E acaba se relacionando com uma fêmea deles também e tendo um filho. Então tem mais o filho Viltrumita, mas o Mark tem um irmão, que provavelmente vai ser mostrado muito mais, né, na terceira temporada. E por ele ser filho do Omni-Man
que é um Viltrumita com essa raça ali dos insectoides, esse filho, que é o... Como é que é o nome dele? O Oliver. Como é que eu vou dizer? Ele não vive só um ano, que nem essa raça insectoide. Não vai viver provavelmente centenas de anos, que nem os Viltrumitas. Mas acaba, ao mesmo tempo, crescendo mais rápido do que um humano, né? Então eu achei essa até uma jogada interessante para não ter que esperarem ele ficar grande, não sei o quê, 20 anos e ganhar os poderes, tipo o Mark que ganhou os poderes só com 17 anos. Então é uma jogada interessante, é uma coisa que vai agregar, com certeza vai mostrar muito mais na terceira temporada, né, o Oliver, que é esse novo irmão do Mark, e a gente vê que o Omni-Man basicamente se arrependeu, vem o pessoal Viltrumita lutar contra ele, o Mark e o Nolan lutam contra esses Viltrumitas, eles quase ganham, mas por burrice até um pouco do Mark, eles acabam perdendo. E também era 3 contra 2, o Mark, que nem disse, só apanha, né? Nesse episódio que ele apanha pra uma véia Viltrumita. Mas a gente vê toda aquela visão que a gente tinha até de raiva do Omni-Man na primeira temporada muda um pouco, porque vê que ele realmente se arrependeu. Ele fez muitas coisas horríveis, matou um monte de gente. Mas ele viu que, cara, não nada a ver essa ideia dos Viltrumitas, não vão mais seguir esse caminho, né? Então ele acaba realmente, dessa vez, sentindo mais amor, tanto que ele tem casa, né, nesse planeta, e tem mais um filho e tudo mais, né? Ele ajuda o Mark e acaba se rendendo, não se rendendo, ele acaba sendo capturado pelos Viltrumitas, mas a gente viu que ele mudou de lado, basicamente, e isso provavelmente vai mostrar muito mais também na terceira temporada. Então acho que a segunda temporada foi muito mais ali uma transição do que as consequências do que aconteceu na primeira temporada, pra gente ter não sei se um grande finale ou coisa assim, mas a gente conseguir ver realmente o que vai acontecer, os Viltrumitas vão atacar a Terra, o Omni-Man vai ajudar de alguma forma, aquela linha intergaláctica vai também intervir e o Allen vai conseguir ajudar também de alguma forma, o Mark vai evoluir ou não, porque ele não evoluiu nada basicamente na segunda temporada. Então uma temporada mais de transição, que enrolaram muito, mas querendo ou não é divertida também. Tem muitos personagens, não vou me estender aqui, são, se não me engano, 8 episódios cada temporada, de quase 1 hora cada episódio, né? E para não estender mais o vídeo, essa basicamente é a minha análise. Espero que vocês gostem. Quando sair quando sair a terceira temporada por completo, eu vou trazer uma análise também aqui dessa terceira temporada, que eu já adianto que tô gostando mais do que da segunda temporada. E é isso, pessoal. Obrigado quem nos acompanha. Se inscreva no canal, curta também e compartilha se vocês gostaram. Abraço!